Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez vamos trabalhar com Freud, Vallon e Gardner. É claro que cada um desses teóricos tiveram as suas contribuições relevantes dentro da atuação aí na clínica com crianças. E eles vêm trazendo, um diferencial aí que eu acho que é muito importante e relevante para a gente poder tentar entender o que é que a gente pode absorver de cada um deles. Não vamos entrar aqui na questão da personalidade, ok? A gente vai poder estar aí aprendendo e enveredando um pouco mais dentro da área da psicanálise mais adiante em outras disciplinas. Mas vamos dar somente uma passada para a gente poder entender quais de fato foram as contribuições de cada um deles. Bom, nós vamos entender que Freud vem trazendo contribuições de extrema relevância quando ele fala que todo indivíduo passa por fases, por etapas, e essas etapas dizem respeito a áreas específicas do seu corpo, áreas onde ele chama de áreas erógenas, onde trazem a esse indivíduo uma latência, um movimento libidinal, onde em algumas áreas do corpo dessa criança, esse enfoque acontece de maneira mais intensa. Então ele acredita que o indivíduo vai estabelecer a sua personalidade aos 6 anos de idade, quando na verdade ele passa por algumas dessas etapas e de maneira a construir com a sua vivência uma característica de uma personalidade que dependeria dessa trajetória. E é óbvio que se você passasse por essas fases de uma forma muito tranquila, se o resultado fosse satisfatório, obviamente isso ia reverberar na sua personalidade. E se você tivesse algum problema em cada uma dessas fases ou em uma delas, você poderia ter uma personalidade doentia, E aí ele então fala dessas zonas erógenas e o que às vezes as pessoas confundem um pouco é que trazem essa questão sexual para o pensamento de Freud, quando na verdade o que ele quer dizer é que a criança, diferentemente dos outros animais, ela precisa do outro. Quem é esse outro? É a sua cuidadora, é a sua mãe, para a sua própria sobrevivência. Então, no primeiro momento dela com esse outro, ela utiliza dos recursos que ela tem. Então, Freud vai dizer que a primeira fase desse bebê que ele passa em relação a esse mundo, nessa sua construção desse ser, estar neste mundo, ela vem, na verdade, do nascimento até os 18 meses, e ela passa por essa área erógena, que é a boca. Ou seja, a boca é o momento de satisfação que esse bebê tem, porque ele está sendo amamentado. E qual é o canal que ele tem com esta mãe? É a boca. Então, através da boca que a criança vai desenvolver o conhecimento desse mundo. Então, por isso é que ela projeta todos os objetos na boca. E ela fica chupando, ela fica sentindo, esse objeto. Porque, na verdade, é essa relação libidinal que ela tem, é nesse momento de prazer que ela está em contato com essa mãe. Então, a demanda dessa criança é para com essa mãe. Quando ele quer a atenção dessa mãe, quando ele está com fome, quando ele precisa dela para satisfazer as suas necessidades, o que é que ele faz? Ele chora. Então, a boca, na verdade, é chamar por esta mãe, porque é este primeiro contato que ele tem, de fato, com esse outro. E aí, essa fase oral, ela costuma terminar quando há o desmame, ou seja, no período em que a mãe não vai mais dar de mamar para ele agora vai se alimentar de outra maneira, ou seja, mamadeira, enfim,
nesse período é onde há a ruptura dessa fase oral, tá certo? Freud acredita que as pessoas com alguma dificuldade nessa fase poderiam desenvolver algumas situações, como roer unha, comer demais, né? Dependerão de outras pessoas, enfim. A segunda fase que ele denomina é a fase anal. O que seria essa fase anal? Na verdade, quando a criança tem a boca na fase oral e que ela depende dessa mãe, essa mesma mãe, na fase anal, ela começa a passar para essa criança, ou seja, ela vai começar a introduzir para essa criança a linguagem, os limites, a educação, né? Então, ele começa nesse momento a ter que controlar o seu intestino, a sua bexiga. Então, a mãe vai dizer para ele, vai fazer xixi porque nós vamos sair. Não, nós agora vamos sentar no piniquinho porque você vai fazer as suas necessidades, vamos brincar, conforme a gravura aí está mostrando para vocês. A mãe vai vai introduzindo esse limite a essa criança, e a principal característica dessa fase é quando ele entra no desfraude, ou seja, ele vai perder aquelas fezes, aquela urina que ele faz na calça, na fralda, para poder então ter domínio sobre os seus esfíncteres, ou seja, ele passa a ter controle sobre bexiga e intestino. A criança começa a perceber isso e ter prazer no controle disso, não é? Nesse período é muito comum, quando as crianças estão brincando muito e não querem parar de brincar, elas ficam se sapateando como se elas estivessem controlando e segurando, né, os seus esfíncteres para poder não ir ao banheiro e não perder aquela brincadeira, aquele momento tão saudável. Freud também acredita que os elogios, né, as recompensas, elas fazem parte desse movimento, porque a mãe vai dando limite também para essa criança. E quantas vezes, quando essa criança evacua e que vai ser jogado lá do piniquinho dela, né, a necessidade dentro de um vaso sanitário, quantas crianças não vão lá e falam tchau, cocô? Na verdade, se apropriar de algo que é dela. Então, no primeiro momento, ela precisa dessa mãe. Já no segundo momento, ela começa a receber as informações dessa mãe. E ela começa também a entender a linguagem e que existem regras e que existem limites, e a própria educação também é inserida nessa fase. Bom, a terceira fase é a fase fálica. Na verdade, algumas pessoas podem falar com relação aos órgãos sexuais e atribuem muito ao falo a questão do pênis. A gente precisa entender essa fase porque, na verdade, ele traz, para exemplificar um pouco melhor essa fase, o complexo de Édipo. E Édipo, trazendo aí o exemplo da mitologia, mata o pai, isso aí é uma história, né, da mitologia que ele traz para exemplificar. Ele mata o pai e fica com a mãe. Então, na verdade, o que Freud está querendo dizer é que nessa fase fálica, começa então a criança a perceber que ele já perdeu o seio da mãe. Ele já perdeu a possibilidade de evacuar e fazer xixi na fralda, ou seja, existem aí algumas regras. E uma dessas regras é quando ele começa a perceber que ele, e aí eu estou dizendo ele, o bebê, não importa se é menino, se é menina, começa a perceber que existe algo além da mãe e ele. Existe um pai, existe alguém que minha mãe pertence a ele também, não é? Dando alguns limites. Quando as meninas se apaixonam pelos pais, as meninas, às vezes, os meninos se apaixonam pelas mães, isso é muito comum acontecer também nessa faixa etária, né? Dizer meu pai é meu namoradinho, mas, na verdade, eles começam num primeiro objeto de desejo, é a mãe, porque a mãe é que alimenta, a mãe é quem está mais próximo dele. E o primeiro
objeto que ele tem relação é essa mãe. Mas num determinado momento se percebe que esse pai está presente ali. Então por que é o complexo de Édipo? Porque na verdade é como se eu quisesse que meu pai não estivesse ali. Porque se meu pai não estivesse ali, essa mãe seria minha. E isso é para as meninas e também para os meninos. O Jung, quando é discípulo de Freud, ele sugere a Freud que, assim como mitologia, a história da mitologia ligada ao Édipo, também existe uma história ligada à Electra. Então ele sugere que para a nomenclatura para as meninas fosse Electra e para os meninos fosse o Édipo, onde Freud diz não é por aí. Todos dois percebem nesse movimento fálico que todo mundo, tudo é fálico, não é? Mas em um determinado momento eu reconheço que essa mãe não pode ser minha. E não pode ser minha porque existe uma outra pessoa e que de alguma forma me atravessa. E aí, nessa faixa etária, as crianças começam também a identificar características físicas. Não é? A minha mãe tem mama, o meu pai não tem. O meu pai tem pênis, a minha mãe não tem. Então, os meninos, percebendo que nessa disputa de pai com seu pai, eles vão perder, porque esse pai é maior, porque esse pai possui características que ele ainda não tem. Então, mas ele se identifica com esse pai. Então, qual é a grande percepção da criança? Então, se eu sou igual a ele, eu vou copiar modelos dele. Então, eu vou ser igual a ele. E a menina, percebendo-se parecida com a mãe, ela então demanda, né, um comportamento semelhante ao da mãe. Então, as filhas também reconhecem que não podem ter a sua mãe só para si. E que existe também aí, por trás disso, um conflito. Um conflito que eles precisam tentar entender de alguma forma. E a melhor forma é se reconhecer nessas características os iguais. Tá certo? Bom, e a próxima fase é a fase de latência. O que seria, de fato, essa fase de latência? Na verdade, nós, quando estamos com as crianças indo para a escola, nós percebemos que nessa fase não existe uma zona, uma área específica de latência, de sensibilidade. Porque, na verdade, quando nós estamos indo para a escola, quando temos aí 6 anos até 12, nós estamos voltados, a nossa energia, para outras coisas. A gente canaliza isso e deixa um pouco de lado essa questão da libido um pouco adormecida. Então a gente se volta para atividades sociais, para atividades do dia a dia na escola, onde a questão do esporte, isso também fica muito evidente. Então é como se toda aquela energia libidinal vai ficar investida no outro, não é? Sai um pouco do próprio corpo para investir nessa outra atitude, nessa outra atividade. E é onde exatamente a sexualidade passa a ficar reprimida, sublimada. Então, na verdade, é também uma faixa etária onde nós vamos começar a desenvolver atitudes ligadas à vergonha e onde também a questão da moral, né, vai estar inserida. A moral nós vamos ver mais adiante um pouco mais sobre o assunto. Temos então a última fase, que é a fase genital. Na verdade, essa fase é a fase da puberdade até a idade adulta, não é? É uma fase também que a gente pode dizer que é mais desafiadora, não é? Porque requer desse indivíduo um certo domínio psicológico, um domínio social até, sobre a pressão que é investida nesses impulsos. Então é quando a gente começa a amadurecer essa relação com esse outro, não é? Nós amadurecemos a nossa sexualidade, nós amadurecemos o envolvimento com esse parceiro. Na verdade, envolve o despertar
desses impulsos, mas ao mesmo tempo uma forma de controle sobre eles, né? O prazer está centralizado nos genitais. Se todas as fases forem concluídas com êxito, a pessoa se tornará uma pessoa atenciosa, equilibrada, não é? Mas se houver uma fixação numa dessas fases, a pessoa poderá ter também alguns problemas em sua personalidade. E nesse caso aqui, o sujeito poderá ter perversões sexuais. Bom, agora qual é a contribuição do Henri Vallon? Na verdade, Vallon vai trazer algo que é de extrema relevância, que ele vai falar sobre afeto. E é a afetividade justamente que a gente vai precisar trabalhar muitas vezes na escola, porque alguns professores ainda reverberam modelos tradicionais de atuação e onde eles receberam um tipo de educação, de relacionamento com seus docentes e discentes, e ele acaba fazendo o quê? Reverberando, copiando aquele mesmo modelo. Então, Vallon vai falar o seguinte, ele também entende que a criança tem estágios de desenvolvimento, né? E ele acredita também que é exatamente da forma como essa criança interage é que vai construir a sua identidade. Vallon vai falar de identidade, né? A cada estágio podem surgir rupturas, ou seja, esses estágios também, segundo Vallon, eles não acontecem da mesma maneira para cada um de nós. Existe a possibilidade de descontinuidade, isso tudo é muito relativo e vai de encontro a toda essa forma como nós estamos inseridos no mundo. Isso vai ser relativo e vai variar de sujeito para sujeito, né? Ele vai falar que, por exemplo, um sujeito introvertido, não é aquele sujeito introspectivo, não é? Ele vai falar de um sujeito extrovertido, é aquela pessoa que tem maior contato com o mundo, enquanto o outro tem maior contato com ele próprio, ele faz maiores reflexões, o outro interage melhor, mas as duas coisas caminham para uma certa autonomia desse sujeito, não é? Isso faz parte do crescimento de cada um de nós. Bom, e para isso ele não acredita que esses estágios eles tenham idades e duração. Na verdade, vai depender de cada um de nós. E ele vai atribuir que cada um vai trazer características muito específicas. Cada um tem as suas características individuais e cada um também vai atribui essas características individuais à relação que essas pessoas têm umas com as outras. Então, se nós temos aí crianças que estão em contato, interagindo com a violência, por exemplo, poderão trazer algumas características dessa violência vivida por eles nos aspectos individuais. Ou seja, o meio vai influenciar de alguma forma esse indivíduo, tá certo? Bom, e aí então ele vai atribuir a alguns desses estágios e ele vai denominar. O primeiro estágio, ele acredita que vai de 0 a 1 ano, não é? É o estágio impulsivo emocional. E aí ele vai falar um pouco desses movimentos involuntários que os bebês apresentam até seus 3 meses de idade. E aos poucos ele vai interagindo com seus cuidadores através da afetividade. E aí essa palavrinha, eu acho que é a palavrinha mágica de Vallon. Vallon vai trazer esse termo, afetividade, que vai ser responsável pelo vínculo que as pessoas têm umas com as outras. É através do afeto que as pessoas vão estabelecer esse viés, essa ponte, essa ligação entre as pessoas. Para ele, a finalidade da emotividade é primeiro mobilizar, nesse período até 1 aninho, claro, mobilizar essa mãe para atender as necessidades do bebê. Ou seja, como a fase oral lá de Freud, a criança vai estabelecendo com essa mãe essa dependência, não é? Então, ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai demonstrar
que ele precisa dessa mãe para atender suas necessidades. E aí ele vai fazer o quê? Através das expressões faciais, agitação do corpo, é quando ele às vezes não quer ir no colo de alguém, ele se volta para essa mãe, às vezes ele não quer sair daquele colo, então ele vai demonstrando através do que ele tem, não é? Como é que ele vai demonstrar isso? Ele não sabe ainda falar, ele ainda não sabe, às vezes até controlar as suas emoções e dizer eu estou triste com você. Ele não sabe falar isso com 1 aninho de idade. Então ele vai demonstrando na medida em que ele vai também aprendendo. Ele vai falar de um processo de individuação que é exatamente isso. Então, se eu não quero sair do colo da minha mãe e alguém projeta a mão e vem com titia e ele não, ele já vai dizendo também para essas pessoas o que ele quer. E nessa aprendizagem, as pessoas também vão falando, ele só quer ficar com a mamãezinha dele, ele está muito chameguento. Então ele está ouvindo, ele vai aprendendo e a possibilidade dele estar repetindo esses modelos é muito grande, porque ele está aprendendo. Ele está aprendendo na nossa cultura o que é, está chameguento, não quer vir no colo da titia, a titia vai chorar, vou ficar triste com você. Ele está ouvindo, ele está aprendendo. Então ele também vai nesse processo de interação, passando a esses conhecimentos de uma interatividade para ele mesmo, nesse processo de individuação. O desenvolvimento acontece na medida dessa interação. Então, o Vallon vai falar um pouquinho parecido com o Vygotsky. Na medida em que eu interajo, eu vou também me desenvolvendo. Ele vai falar de exploração de sentidos, de habilidades motoras, atos mentais, ou seja, na verdade a gente vai projetando o que a gente vai fazer na medida em que a gente vai pensando, em que a gente vai explorando esse ambiente, né? Que vão ganhando impulso na medida em que o nosso pensamento a gente vai se desenvolvendo. Com o desenvolvimento da fala, e aí nós vamos ter a linguagem de novo presente em Vallon, o pensamento também ganha impulso e a linguagem vai permitir que o pensamento se manifeste através da fala. Então eu vou falar aquilo que eu estou pensando. Eu vou dizer não, 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 não quero, não quero, não quero, não, não, não. Então eu também começo a projetar a minha fala que tem a ver com o que eu estou pensando, com o que eu estou refletindo. Bom, nós temos aí um outro estágio de Henri Vallon, que é o estágio do personalismo, que vai de 3 a 6 anos de idade. Deixa eu só ver aqui um minuto, se eu pulei. Não. Isso, que vai de 3 a 6 anos de idade. Para ele, a criança se depara com um conflito entre a autonomia e o vínculo com a família. A tarefa psíquica mais importante nesse estágio é a personalidade. Por essa razão, a criança pode apresentar uma certa oposição aos adultos. É quando, na verdade, ela começa a manifestar até as insatisfações dela em relação aos comandos, né, que são dados pelos seus pais, pelos seus cuidadores. Seu pensamento se volta para si, ela consegue perceber-se, não é? E para a sua relação com o mundo. Conforme a vida escolar caminha, vai adquirindo maior autonomia. A escola, nesse cenário, ela vem de uma maneira muito forte para buscar essa autonomia desse sujeito, que é quando ele vai começar a lidar com essas outras pessoas, com essas outras formas também de ver o mundo. Desenvolve também a imitação das pessoas que convivem. O afeto é a maneira mais simbólica, ideias e palavras. Então, ele aqui traz de novo que a questão do afeto até os 6 anos de idade é de extrema importância, de extrema relevância, porque exatamente na escola é quando nós vamos ter as primeiras frustrações, não é? A nossa primeira satisfação. Eu me lembro quando a gente está corrigindo uma atividade das crianças, se a gente coloca um elogio, mesmo que aquela tarefa não esteja 100%, mas se você coloca minimamente um elogio, ou diz para ela, olha, eu acredito que a próxima vez você vai fazer ainda mais bonito, ela vai fazer, porque as pessoas lidam melhor com relação a essa afetividade, né? Quem daqui não gostaria de receber um elogio, não é? E quando a gente vai fazer uma crítica, a gente às vezes se ressente, às vezes a gente fica chateado. Então, a questão
do afeto, mais uma vez, ele traz como grande importância para o desenvolvimento infantil. Ele tem também aí, traz o estágio categorial. Na verdade, a criança, nesse estágio de 7 a 12 anos, quer dizer, de novo no início da adolescência, a criança usa a inteligência, o interesse e a criatividade. Nessa fase, para ele, a inteligência e o interesse por esse mundo externo, pelas coisas que estão acontecendo, que são aspectos mais relevantes, onde a criança coloca mais intensidade. Com o desenvolvimento da inteligência, a criança avança para o pensamento abstrato, ou seja, ele é capaz agora de compreender um determinado assunto, mesmo que ele não domine, mas ele sabe que, de repente, aquilo é importante, de repente ele precisa, ele pode ouvir e prestar atenção. É onde também na escola nós conseguimos atribuir alguns conteúdos e ele ser capaz de compreender sem nem mesmo tocar em determinados, por exemplo, fatos históricos. Ele é capaz de entender, né? É capaz de desenvolver uma memória voluntária e o controle da atenção. Então, é quando na escola a gente passa a atribuir algumas tarefas onde exige dessa criança maior foco, memória, ele vai precisar recorrer à sua memória a longo prazo, para ele lembrar do que o professor falou em sala de aula. Então, é todo um mecanismo de construção da cognição ao longo dessa fase. E aí, então, o estágio da adolescência a partir dos 12 anos. E aí ele vai falar de hormônio, ele vai falar de mudanças corporais, ele vai falar de ruptura desse equilíbrio afetivo, não é? Que, na verdade, até então, nós poderíamos até apresentar uma certa resistência ao que os pais ou os cuidadores trazem como regra. Nesse movimento aqui, a gente já quer se parecer diferente com esse adulto, então já tem também algumas questões de um contexto mais racional, mais compreensivo diante daquilo, tudo que ele já pode fazer e extrair como conceito próprio. Ele tem domínio sobre algumas questões, então ele já pode fazer uma certa escolha, ter opinião sobre um determinado assunto, né? Ele vai criar também teorias sobre relacionamentos, na tentativa de tornar compreensível o universo afetivo. Então é onde aqueles amores, né? Onde a mãe fala isso não vai dar certo, e ele diz não vai dar certo porque por conta disso, quer dizer, ele vai criar algumas teorias para justificar aquilo que ele está fazendo, né? Os conflitos internos e externos fazem parte desse contexto, porque os adolescentes estão voltados para si, eles nunca vão estar satisfeitos, né, com a questão corporal, então está sempre faltando alguma coisa. Eu digo sempre que os adolescentes ou eles são 8 ou 80, né, não tem um meio termo, ou eu estou gorda demais quando na verdade está magérrima, eu estou feia demais quando na verdade é linda demais. Então eles vão estar sempre buscando a autoafirmação. Eles parece que precisam o tempo inteiro, como adolescentes, eles precisam de limites, eles precisam de apoio em algumas situações, mas em outras eles parecem que eles são muito conhecedores da causa. Samitiba, que é um psiquiatra, ele diz assim, que os adolescentes eles se acham onipotentes, oniscientes, onipresentes, eles sabem tudo, nada vai acontecer com eles, mas ao mesmo tempo são frágeis, eles precisam desse apoio porque não têm a vivência, não é, de um adulto. Então isso faz parte desse contexto. E aí ele vem trazendo a questão da afetividade e da cognição, que eu acho que é o grande boom aí da teoria do Vallon, né? Para ele, o desenvolvimento vai ocorrer em toda a vida do sujeito. Enquanto nós estivermos vivendo, nós estamos nos desenvolvendo. Mas a afetividade e a cognição fazem parte desse sistema de desenvolvimento, não é? E por vezes uma pode sobressair mais do que a outra, mas elas estão sempre presentes no desenvolvimento humano. Para ele, as emoções exercem um papel predominantemente importante no desenvolvimento, pois é por meio das emoções
que o indivíduo vai poder externar aí seus desejos, suas vontades e até mesmo a questão da apatia. Não é? Se eu estou desinteressado, eu uso sempre, eu gosto de usar sempre o termo envolvimento. Se eu estou envolvido com alguma coisa, eu posso externar as minhas vontades. Mas se eu também não estou envolvida, eu também estou externando a minha falta de desejo de fazer alguma coisa. Então, de alguma forma, essa motivação, ela existe até para não fazer nada, né? Ou seja, a criança nasce com os recursos biológicos, mas vai se desenvolvendo. Na medida em que vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Exatamente porque esses recursos vão dar a esse humano esse suporte necessário para o seu desenvolvimento. Mas, no entanto, o que vai permitir que essas potencialidades se desenvolvam é, de fato, a questão da afetividade. Então, assim, o estudioso divide a vida psíquica em 3 dimensões. Ele vai dizer que a dimensão afetiva, motora e cognitiva, elas se integram, elas não vão deixar de existir e elas são necessárias. Então, quando eu trabalhei como coordenadora pedagógica, durante muitos anos da minha vida, o meu maior desafio foi tentar fazer com que os professores percebessem que todo o envolvimento afetivo que eles deveriam ter com seus alunos era extremamente relevante para todo o desenvolvimento daquela criança, como um todo. Não é? Se ela está bem na escola, se ela está feliz, obviamente todo o resto vai caminhar e vai fluir. Né? Então, eu acho que a grande contribuição de Vallon aí é o aspecto do afeto. Nós fizemos um jogo junto com os alunos de pedagogia. O jogo é falando sobre todo ligado às emoções. E quando nós fomos trabalhar com crianças, muitas delas não sabiam o significado daquela emoção. E aí a professora teve que explicar o que era para a criança poder fazer a mímica daquilo. Então, muitas vezes, as nossas crianças, elas estão passando por processos de tristeza, de depressão, mas elas não sabem expressar. Então, cabe a nós, adultos, fazermos essa ponte para que esse afeto, para que essa afetividade se torne uma coisa mais atingível na tradução para essa criança. Não é? Eu preciso explicar a ela para ela poder se sentir à vontade em expressar o que ela de fato está sentindo. Bom, a grande contribuição aí do Gardner, na verdade, ele traz um impacto na década de 80 para as escolas, onde a gente começa a refletir sobre a questão da inteligência, que era algo que, desde que Alfred Binet cria os testes de inteligência, na verdade, Binet trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem. E ele cria os testes para ele poder mensurar o que essas crianças sabiam ou não sabiam, para a partir dali ele iniciar as suas intervenções. E, na verdade, os americanos se apropriam desses testes e levam para corroborar, para confirmar que algumas raças eram superiores ou inferiores às outras. Então, durante muito tempo, esses testes de inteligência, eles serviram para... Como é que eu vou dizer para vocês? Para categorizar, seria esse, eu acho que o termo mais apropriado, pessoas. Não é? Então, eu teria aqui pessoas mais inteligentes numa sala, que era a sala A, as pessoas que eram na média estariam na turma B, e as pessoas abaixo da média estariam na turma C. Então, eu coloco essas pessoas por percentuais. Não é? E, na verdade, os testes eles não foram criados para isso, eles não tinham essa finalidade. Mas Gardner se apropria de alguns conhecimentos a respeito de Piaget. Não é? Ele vem trazendo também uma outra observação, que o Gardner ele fazia aula de arte, ele fazia aula de música, e ele então começa a perceber algo que revolucionou e muito, né? A escola.
porque ele vai dizer o seguinte: olha, não tem essa questão de inteligência, né? Isso aí é relativo. E aí ele começa, então, a perceber que existe algo além da inteligência, que é o potencial que cada criança pode ter em cima de um contexto, como ele tinha a expertise da música e das artes. Então, isso não significava que ele era mais inteligente ou menos inteligente do que alguém. Ele simplesmente começou a perceber que, dependendo do contexto histórico onde essa criança pudesse estar inserida, algumas questões poderiam ser mais valorizadas que outras. Então, por ele ter tido a oportunidade de estudar arte, ele saberia um pouco mais sobre arte, mas não significava que ele era mais inteligente porque ele sabia mais sobre arte. Simplesmente ele teve contato, ele teve essa oportunidade, e aí ele começa então a perceber e buscar as evidências, não é, sobre essas questões. Então ele vai buscar no estudo de pessoas com lesões, com disfunção cerebral, que ele começa então a perceber, né, que existem outras habilidades que estão sendo desenvolvidas, e isso pode ser determinante porque são regiões muito específicas. Então aí a gente começa a ver o delineamento da neurociência, não é? Então Gardner vai realmente ter essa grande, eu digo que são grandes sacadas, né, que cada teórico vem trazendo. E aí ele começa a mapear o encéfalo, não é? Ele começa a mapear e começa também a perceber que existem áreas muito específicas de cada habilidade, de cada região, ela é predominante em algum aspecto, né? Então, as suas conclusões é que, na maioria das vezes, essas habilidades, elas se referem e elas estão relacionadas a funções cerebrais, né? Então, elas são eminentemente empíricas, ou seja, começa então aí a aparecer no cenário algumas questões do desenvolvimento e da predominância, então, cerebral. E aí ele conclui que, ainda usando o termo inteligência, ele conclui que a pessoa poderia se desenvolver, no primeiro momento, ele categorizou em sete tipos de inteligência. Então ele coloca aí a inteligência lógico-matemática, linguística, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal e musical. Né? Entrou até a música aí, porque, obviamente, estaria fazendo parte desse universo, onde ele fazia, né? onde ele dominava. E aí a gente começa a entender que o enfoque que é dado para a aprendizagem, ele começa então a expandir esse leque. A gente começa então a perceber a neurociência entrando nesse cenário, áreas cerebrais muito específicas, e aí ele categoriza mesmo esses sete aspectos aí, né, da inteligência, esses 7 tipos de inteligência. Então, lógico-matemático seria a capacidade de realizar operações numéricas e fazer deduções. Linguística seria a habilidade de aprender idiomas e usar a fala e a escrita para atingir seus objetivos. A espacial, a disposição de reconhecer e manipular situações que envolvem apreensões visuais. Né? Aí a gente vai entrar em lateralidade, tantas outras coisas que nós desenvolvemos depois dessa teoria do Gardner. Físico-sinestésica é o potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas e fabricar produtos, ou seja, a nossa capacidade de criatividade, né? Capacidade interpessoal, inteligência interpessoal é a capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem em sociedade. Intrapessoal é a inclinação para se conhecer e usar esse entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. E a musical é a aptidão de tocar, apreciar, compor padrões musicais. E aí, mais adiante, ele começa a listar novas inteligências. Nos seus estudos, ele começa a perceber que existem outras coisas, né? Então, ele começa também a listar mais 2 inteligências.
São 9 que ele lista. Inteligência natural e existencial. A natural seria reconhecer e classificar espécies da natureza, e a existencial é refletir sobre as questões fundamentais da vida humana. E ele então sugeriu até o agrupamento da interpessoal com a intrapessoal, fundir numa inteligência só, quer dizer, você saber se relacionar e saber resolver os seus próprios problemas, enfim. O que leva as pessoas a desenvolver a capacidade inata são a educação que recebem e as oportunidades que elas encontram. Então, Gardner vai falar que tudo isso vai depender do nosso desenvolvimento do que a gente vai receber, né, em termos de educação, e também as oportunidades que cada um vai receber. Porque a gente pode ter uma pessoa morando num lugar distante, com pouco envolvimento com a cultura, por exemplo, né? Mas recebeu uma oportunidade e se agarrou naquela oportunidade e se desenvolveu. E vice-versa, né? Então isso vai depender muito de alguns outros aspectos. Para Gardner, cada indivíduo nasce com um vasto potencial. Eu sempre digo assim, todo mundo pode ser o que quiser ser, né? Basta que você desenvolva, basta que você adquira as suas habilidades necessárias para você desenvolver aquela atribuição, não é? E ainda você vai modelando, né? Moldando pela cultura que você recebeu, e para ele isso só começa a ocorrer por volta dos 5 anos. E aí nós temos uma grande percepção no conceito do Gardner, que são as habilidades e as competências, que hoje a Lei de Diretrizes e Bases vai falar sobre o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje na escola, que está voltado aí para o ensino, para a aprendizagem, nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver habilidades necessárias para que o indivíduo possa resolver uma questão com aquelas habilidades de uma forma assertiva, ou seja, da forma mais correta, da forma mais tranquila, da forma mais serena, que não vai impactar a vida dele nem a vida de outra pessoa. Se ele fizer isso, ele então é um sujeito competente. Se a gente parar para analisar aqui o conceito de habilidades e competências, nós podemos dar 2 exemplos aqui para clarear um pouco mais o que seriam habilidades e competências. Eu posso dizer que Lewis Hamilton, ele é competente porque ele vence as corridas, não é? Mas para ele vencer as corridas, ele precisou desenvolver algumas habilidades. Ele precisou aprender a dirigir aquele veículo, ele aprendeu a estudar os adversários, ele aprendeu a estudar a própria pista, ele aprendeu a sentir ali o que é que a equipe dele precisa que ele faça. Então, ele teve que desenvolver algumas habilidades para que ele se tornasse um campeão mundial. Se ele se torna um campeão mundial, significa que todas aquelas habilidades que ele aprendeu, ele conseguiu pôr em prática de maneira assertiva. Então, logo, ele é competente. Eu posso dizer também que Gabigol, ele também é competente, ele faz gols, ele traz títulos para o clube dele. Para isso, ele precisou desenvolver algumas habilidades específicas. Que habilidades são essas? Driblar, chutar, marcar, bater falta, córner, enfim, cabecear. Ele precisou desenvolver algumas habilidades. E ele é competente também. Eu posso dizer que Lewis Hamilton é competente, assim como Gabigol, mas os dois trabalham em áreas diferentes. Se eu trocar o Gabigol de lugar com o Lewis Hamilton, provavelmente eles não demonstrarão as suas competências naquelas funções da troca. Eles são competentes e desenvolveram habilidades no seu trabalho, nas suas funções que eles escolheram. Mas se eles forem trocados, obviamente o Lewis Hamilton vai ter problemas com essas habilidades que ele ainda não desenvolveu. Mas eu posso também treiná-lo, eu posso capacitá-lo para que ele possa desenvolver e ser tão competente quanto o Gabigol e vice-versa. Mas isso é necessário treino. E aí, então, nós vamos na próxima aula entender um pouquinho mais de neurociência. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.